Oi, saudações, e aí, tudo bem? Graças a Deus. Então estamos nessa sexta-feira da última semana do tempo da Páscoa. Graças a Deus, estamos em missão. Continuamos sendo enviados por Jesus para anunciar a boa nova. Tem muita gente anunciando terror, desespero, medo. Cristãos, temos que obedecer a Jesus, anunciar a boa nova do reino de Deus. Diante de tudo isso, o reino de Deus está aí e chama por nós. Muito bem, meus queridos e queridas. Neste domingo, celebraremos, depois de 50 dias da Páscoa, do dia 4 de abril, que celebramos o dia da Páscoa. Este domingo, dia 23 de maio, celebraremos, de 2021, celebraremos o domingo de Pentecostes, a vinda do Divino Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, sobre aqueles que carregam o tesouro do Evangelho nos seus corações, para que nós tenhamos coragem de obedecer a Jesus, que diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Não o medo, não o desespero, não o terror, mas a boa notícia do reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Esse é o envio de Jesus, essa é a garantia dele. Estamos aí. 2000 anos atrás, Jesus, depois de ter realizado sua missão, depois de ter vindo como luz para esse mundo, luz que foi rejeitada pelos homens, porque as obras da humanidade são más, por isso rejeitaram e rejeitamos muitas vezes a luz, que é Cristo. Ele veio. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque rejeitou justamente o Salvador, o Redentor. Ele é a verdade, ele veio dar testemunho da verdade, mas este mundo está voltado à mentira. Ele é manso e humilde de coração, mas este mundo está voltado à arrogância, à prepotência, à soberba. Por isso está fechado a Cristo. Meus irmãos, vamos nos alentar. Então Jesus veio, realizou sua missão, não foi compreendido, foi rejeitado, por isso foi parar na cruz, foi morto e sepultado, mas a morte não poderia manter aprisionado o Filho de Deus. Ele voltou à vida, ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna. Essa é uma realidade religiosa, profunda, maravilhosa, que nós celebramos. E então ele subiu aos céus com a nossa humanidade. Ele subiu aos céus para abrir as portas do céu ao ser humano, totalmente, inteiramente. E nos enviou: ide, vamos testemunhar agora é com vocês. Só que ele sabia que a gente não ia conseguir fazer sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso ele prometeu e cumpriu. Enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos para que não tivessem medo, para que tivessem coragem de anunciar, de anunciar o reino de Deus, de anunciar a boa nova, de anunciar seu nome, de anunciar a vida, os mistérios de Jesus, os milagres de Jesus, a realidade, a encarnação do Verbo, a salvação que veio por meio do Cristo Senhor. A salvação não nos vem, meus irmãos, por meio de nenhum personagem político, nenhuma ideologia, nenhum personagem ideológico, revolucionário. A salvação veio por meio do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor do Pai tornado palpável, amor de Deus tornado visível e palpável. Podemos tocar nele, porque ele é de carne e osso. O próprio amor de Deus vem ao nosso encontro. Ele é que nos salva. É isso que temos que anunciar para esse mundo dividido, complicado. Esse mundo que nem diante dessas situações todas da pandemia, que colocou todos no mesmo patamar, todos deveriam perceber que estamos no mesmo patamar.
Não, a arrogância, o orgulho, a soberba, o medo, a falta de fé continuam tomando conta das pessoas e guiando suas ações. E por isso os homens nesse momento deveriam estar mais juntos, mais unidos, estão desunidos, estão se engalfinhando. Tudo é motivo de divisão, tudo é motivo de separação, até mesmo a própria religião. Até mesmo a própria religião é motivo de divisão, porque querem perverter a religião, transformar naquilo que ela não é, transformar em algo meramente mundano e terreno, aquilo que é justamente que ela não é. Então, meus amigos, vem o Espírito Santo para nos fazer falar a mesma língua, a língua do Evangelho, a língua do amor, a língua do perdão, a língua da fraternidade, a língua dos irmãos, de uma família que tem suas diferenças, mas se entendem porque caminham na mesma direção. O Espírito Santo vem nos falar a mesma língua, vem nos abrir o coração para o amor, para Deus, para Cristo e uns para os outros. É isso que celebramos neste domingo. Como nós precisamos nesse momento celebrar Pentecostes com um sentido totalmente profundo, totalmente encontrar o verdadeiro sentido de Pentecostes e celebrar nesse momento em que o mundo jaz nas trevas, jaz na escuridão. O povo que anda nas trevas precisa ver essa grande luz que é Cristo ressuscitado, o Espírito Santo que brilha nos seus corações. E nós cristãos não esperemos que o mundo se una totalmente, isso não vai acontecer. Nós cristãos é que precisamos dar o testemunho de unidade, o testemunho de amor, o testemunho de obediência a Deus, obediência a Jesus, obediência aos preceitos, aos mandamentos de Cristo, da palavra de Deus, ao amor à igreja, o amor a Jesus, o amor às almas. Nós é que precisamos dar testemunho. O mundo está complicado. Diante do mundo nós temos uma grande missão, uma grande responsabilidade. Cristãos, nos acordemos. Povo de Deus, povo ao qual foi enviado o Espírito Santo, nos acordemos. Deixemos que o Espírito Santo nos conduza, nos guie, nos dê força para que sejamos testemunhas de Jesus onde nós estivermos. Testemunhas daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Testemunhas de Cristo, luz do mundo. Testemunha daquele que nos amou até a morte de cruz. Muito bem. Viva o Pentecostes, viva o Divino Espírito Santo, viva a igreja. Aí, meus irmãos, clamemos, rezemos, oremos por nós, pela igreja. Não esperemos uma unidade com o que está lá fora. A unidade precisa acontecer entre os cristãos, entre os católicos que recebem a Eucaristia em primeiro lugar. Depois, se possível, entre os cristãos. E os cristãos deem testemunho para o mundo do amor, de unidade, de fraternidade. É esse testemunho que o mundo precisa nesse momento, para se unir em torno da verdade, em torno da vida, em torno de Cristo, e caminhemos na mesma direção. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Feliz dia de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Falemos a mesma língua.